E então, muita alegria participar desse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloquemos nas mãos do nosso bom Deus esse nosso encontro, a abertura do 13º Congresso da Pastoral do Saúde, e vamos pedir a bênção de Deus nesta oração que a Igreja faz no dia de hoje. Senhor nosso Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna, que ele mesmo sirva o alimento celeste. Isso nós pedimos ao Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. É alegria participar com todos vocês desse grande momento. Agradeço a Deus, porque o Dom Macedo, certa vez, lançou a rede, e eu entrei nessa rede, e hoje posso estar com vocês na pastoral, celebrando esse momento, porque fui apanhado pela rede Dom Macedo. Então, agradeço muito a Deus e o lançamento dessa rede, e poder participar com vocês dessa caminhada em favor do povo de Deus. Imploremos as bênçãos de Deus, com Salmo 125. Quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, em nossos lábios canto de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do deserto do sul. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Na ida, caminham chorando, levando as sementes, semeando. Na volta, virão com alegria, trazendo os seus feixes. Então, esse é o Salmo 125, da tradução Ave Maria. Para nós é importantíssima, santíssima palavra de Deus. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. A pastoral da saúde, a gente viu nesse vídeo da Arquidiocese de Maceió, e outras também que fazem o mesmo trabalho com muita prontidão. Corresponde muito com aquilo que Jesus pede de nós, realmente está ao lado dos mais fracos, inclusive os doentes e debilitados. E a pastoral da saúde faz esse grande trabalho em todas as nossas regiões do nosso Regional Nordeste 2. É grande alegria poder participar, e neste momento eu quero fazer um agradecimento, uma saudação a todos, inclusive ao querido Dom Macedo, também ao Wanderson e o Bruno, e a equipe toda da pastoral, agradecendo e saudando a Arquidiocese de Olinda e Recife e todas as outras dioceses da província de Pernambuco, agradecendo a Arquidiocese da Paraíba, todas as dioceses que formam a província da Paraíba, agradecendo também, saudando a Arquidiocese de Maceió, com todas as outras dioceses da província das Alagoas, esse belíssimo trabalho, Natal, Arquidiocese, todas as outras dioceses da província do Rio Grande do Norte, todas fazendo esse belíssimo trabalho. E nesta grande alegria da abertura desse 13º Congresso Pastoral da Saúde, temos também nessa noite uma mensagem muito importante
da Nunciatura Apostólica, enviada pelo Monsenhor Máximo, que daqui a poucos instantes será lida pelo Wanderson. É uma homenagem que ele faz, uma saudação a todos que formam a Pastoral da Saúde do Regional Nordeste 2. É uma atitude muito belíssima da Nunciatura Apostólica, na pessoa do Monsenhor Máximo. E para nós é uma grande alegria estarmos nesse entrosamento, celebrando e saboreando a beleza do trabalho feito pela Igreja. Como é importante uma visita feita aos doentes pelos padres, pelo bispo também, pelos religiosos, religiosas, leigos e leigas, aquelas pessoas que estão lá caídas, desanimadas, muitas vezes abandonadas, e a igreja chega até essas pessoas levando o conforto da palavra. Jesus se alegra quando ele diz: eu estava doente, caído, e você foi ao meu encontro. Então, é um trabalho de muita alegria, de muito amor a Deus e ao próximo. Essas visitas valem mais do que ouro. E por isso, nós somos alegres e agradecidos a todos que assumem com amor essa pastoral, levando alegria a todos que formam, precisa da presença da igreja através da pastoral da saúde. São Paulo diz: tudo que fizerdes, que seja para a glória de Deus. E Deus é glorificado em cada passo que nós damos, levando conforto para tantas pessoas caídas, desanimadas e às vezes até abandonadas também. Então, mesmo com a pandemia, a igreja não parou. Algum limite, restrição, mas não parou. Isso é muito importante, que essa força, com certeza, vem do alto. Por isso, aproveito o momento para, mais uma vez, para a saudação e agradecimento a todos que formam a Pastoral da Saúde, nosso Regional Nordeste 2, e vamos participar de maneira mais ativa, continuar, na certeza das bênçãos de Deus que vem para todos nós. Então, vamos participar hoje com essa abertura bonita, vamos continuar o nosso grande trabalho, que seja para a glória de Deus. Desejando a todos um bom congresso, uma boa noite, uma boa caminhada e um bom trabalho na Pastoral da Saúde em nosso Regional Nordeste 2. Que o bom Deus, por tudo isso, seja louvado. Amém. Dom Manuel, aí eu vou ler a saudação apostólica, é isso do... Eu que leio? Exatamente. Eu posso ler? Exatamente. Pronto. Por favor, tudo leia, bem. Leia, Me sinto honrado pela sua autorização apostólica aí também, né? Todos estão ouvindo, eu vou ler agora. Quem não chegou depois aí, é uma saudação do representante do Papa no Brasil atualmente, né? Que é o Monsenhor Máximo, da Nunciatura Apostólica. Tá certo, pessoal? Todos estão ouvindo bem o meu som? Tá bem aí? Basta levantar a mão. Sim, né? Pronto, então eu vou ler. Excelentíssima, reverendíssima Dom Manuel dos Reis de Farias, Bispo referencial da Pastoral da Saúde do Regional Nordeste 2 da CNBB. Prezados sacerdotes, religiosos consagrados, caríssimos agentes da Pastoral da Saúde do Regional Nordeste 2 da CNBB. Sinto-me honrado como encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica no Brasil pela oportunidade de proferir as palavras de abertura do 13º Congresso Regional de Humanização e Pastoral da Saúde. A todos, testemunho a mais alta amizade e consideração, reconhecendo a importância do que são e do que fazem. Muito obrigado a quantos tornaram possível este nosso encontro, mesmo de forma sincrônica,
nomeadamente a Pastoral da Saúde do Regional Nordeste 2, de nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem a sua excelência Dom Manuel dos Reis de Farias como bispo referencial, auxiliado pelos coordenadores diocesanos das diferentes dioceses que compõem o regional, assim como a todos os irmãos que se dedicam ao apostolado com os enfermos, seus familiares e os profissionais da saúde. Uma saudação repleta de admiração e afeto. De fato, o tema deste congresso é de singular importância, especialmente nesse ano marcado por uma pandemia que a todos tem feito pensar e pedir as luzes do ressuscitado para aprender os ensinamentos que a graça de Deus quer nos mostrar. Esta é uma honra que reclama o melhor das nossas forças, audácia profética e capacidade renovada de novos mundos ao mundo ir mostrando. É uma citação aqui que ele faz de Luís de Camões. Depois a gente vai compartilhar as citações, tá bom, pessoal? Em Os Lusíadas. No que diz respeito à humanização e à pastoral da saúde, ele faz essa citação aqui. Antes de abordar o assunto que me foi proposto, quisera refletir como a humanização, através das dificuldades do atual momento, deve estar vinculada com o nosso anseio de conversão pessoal e maior santidade de vida. Realmente, o pequeno e invisível pode ser determinante não somente no que diz respeito ao micro-organismo que resulta mortal à vida do homem, mas também por aquilo que narra o Evangelho sobre o grão de mostarda, conferir Marcos 4, 30, 32. Desculpa, pessoal, conferir Marcos 4, 30, 32. É que eu estou sem os óculos aqui, por isso que está mais... Eu acho que é para vocês entenderem. Com frequência, nos tornamos mais humanos a partir de atitudes pequenas e escondidas que o Senhor nos inspira como os agentes da pastoral da saúde. Hoje, mais do que nunca, estamos percebendo que somos frágeis e vulneráveis. Não nos salvamos sozinhos. Ser humano é aceitar os próprios limites, e o princípio da sabedoria dos homens novos se encontra na certeza de que as nossas liberdades estão entrelaçadas e que devemos aprender com todos, principalmente dos nossos irmãos enfermos. O mundo mais humano depende em boa medida do nosso compromisso com os mais necessitados. Ainda que estejamos num mundo globalizado, a indiferença não pode superar a compaixão, que integra o conceito de solidariedade e o introduz no núcleo central do Evangelho, que é a misericórdia revelada no coração aberto de Cristo. Queridos amigos da Pastoral da Saúde, o vosso valioso apostolado é uma lição de humanidade à sociedade que deseja descobrir o sentido da vida sem Deus. Não caminhais pela inércia dos que estão à frente ou empurrados pelos que chegam depois, mas pela vitória de Cristo, que é também a vossa vitória. Ele sempre estará convosco nesta bela missão de evangelizar o mundo da saúde, a partir do encontro com um Deus que assumiu a nossa humanidade para nos salvar. A Igreja Católica conclama a todos, essencialmente aos que poderíamos denominar de uma compaixão operativa, diante dos inúmeros sofrimentos corporais, sociais e econômicos que a pandemia está desenvolvendo. Hoje somos impelidos a mostrar nossa igreja como esse hospital de campanha, que possui em suas obras de misericórdias corporais e espirituais verdadeiros instrumentos de presença junto aos mais debilitados. Não se trata somente de acudir às necessidades das pessoas enfermas, de seus familiares ou dos profissionais de saúde, mas, como nos solicita o Papa Francisco, devemos abraçar a sua vida,
convertemo-nos em presença viva e dar testemunho do amor de Deus nestes ambientes desafiadores. Diante de nosso coração se encontra a oportunidade de mostrar à sociedade que a caridade não é uma teoria, porém uma maneira concreta de amar. Em tempos de morte, urge a pastoral da saúde, a responsabilidade evangelizadora de ser anunciadora da vida. É uma citação de Francisco na homilia da Vigília Pascal deste ano, certo? Minha referência inclui também a morte social, consequência da exclusão, da fome e da desigualdade que é fruto da ganância e da grande bolha da indiferença. Uma citação que ele faz do discurso de Lampedusa, 2013. A Igreja, neste momento singular da humanidade, entende que Deus está nos chamando a ser testemunhas, anunciadores e construtores de uma vida que seja boa, bela e verdadeira a partir do segmento de Jesus Cristo, não obstante as dificuldades ou obstáculos. Como escutar o que Deus vos pede no seio da vossa missão pastoral? É uma pergunta. Como escutar o que Deus vos pede no seio da vossa missão pastoral? Em primeiro lugar, requer a docilidade à ação do próprio Deus. Em segundo lugar, aprofundar a resposta se sairemos melhores ou piores desta pandemia com uma mudança de vida, mentalidade e fortalecimento de nossa fé. E, em terceiro lugar, servir aos demais como anunciadores da esperança na reconstrução dos corações e da dignidade de muitos irmãos. Caros amigos, o Santo Papa Francisco, o Santo Padre Francisco, nos recorda que este é um tempo onde a Igreja Católica e todos os homens redescobrem a importância de rezar, como os apóstolos exclamavam ao Senhor: Mestre, estamos perecendo. A oração nos permite compreender nossa vulnerabilidade. É o grito dos pobres, dos que se encontram naufragando, dos que se sentem em perigo ou abandonados. Então Deus transmite força e proximidade. Como fez com Pedro, nos dá a sua mão para retirar-nos da tempestade. É uma citação do Papa Francisco, de uma entrevista desse ano já, na pandemia. Peço-vos que ajudeis ou ensinais os enfermos, familiares e profissionais da saúde a rezar, pois a missão da Igreja é obra do Espírito Santo e não consequência de nossas reflexões e intenções. Que é uma citação de Francisco, uma mensagem do Papa Francisco também aqui, tá bom? Quando rezamos, servimos com gratidão e gratuidade, porque o bem que fazemos é um reconhecimento do mundo que Deus nos concede e nunca perderemos a razão para os nossos esforços, que não são poucos, até mesmo diante do cansaço, isto é, a visão de fé que conduz até o céu. Se a oração for o fundamento da evangelização por intermédio da pastoral da saúde, a Igreja nunca perderá a missão de ser um hospital de campanha. A Igreja nunca perderá a missão de ser um hospital de campanha. Os médicos são os cristãos. A exemplo de Cristo, os remédios virão sempre do amor divino e os pacientes estão no mundo com mãos e coração enfermos de paz. Aproveito o ensejo deste congresso regional virtual para apresentar-vos os votos de um santo e feliz Natal, com um próspero ano de 2021 da Anunciatura Apostólica no Brasil. Que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo nos encontre mais simples, humildes, santos, alegres e cheios de Deus, mais parecidos com quem se fez criança
por amor e para nos salvar. É uma outra citação aqui que vocês vão ver a quem ele citou aí, que é uma palavra estrangeira. Transmito-vos a proximidade e a bênção apostólica do Santo Padre, que vos acompanha e se recomenda às vossas orações por suas intenções e ministério de sucessor do apóstolo Pedro. Que a Virgem da Conceição Aparecida saúde dos enfermos, auxilie os frutos desta rica jornada de trabalho com renovado ardor missionário para servir com alegria. O meu muito obrigado. Como era um texto longo, não sei se ficou bom a minha leitura aí. Eu fui pego assim, não imprimi, fui lendo aqui, né? Mas aí, se eu quiser finalizar alguma conclusão, Bispo, Dom Manuel, antes de passar para Dom Lima Macedo, fique à vontade. Quer falar alguma coisa a mais, não? Não, só agradecer e vamos continuar. Ok. Obrigado, Dom Manuel. A salva de palmas nossa é assim, ó. Todo mundo tem que fazer assim, que é língua de sinais. E agora, contando com a sua presença aqui, né? Já está aqui presente o bispo referencial nosso, que vai fazer a palestra inaugural, né? O bispo referencial do setor social do Regional Nordeste 2 da CNBB, que aí, né, que mudou agora o nome para a Ação Sociotransformadora, Dom Lima Macedo, que a maioria aqui todos conhecem. Dom Lima Macedo, pode ficar à vontade, nós temos aqui, todos os estados estão representados neste momento, aqui no nosso regional, e o senhor pode ficar à vontade aí com a sua palestra. Inclusive, a gente está aqui com a participação do padre Renato Prado, que vai ser depois do senhor no horário conforme a gente tinha estabelecido, mas pode ficar à vontade que agora o senhor é quem manda as ordens aqui. Fique à vontade, qualquer dificuldade pode falar. Não dá para ouvir as palmas, eu acho que caiu o sistema de Dom Lima Macedo, mas assim que ele entrar, ele... Opa, entrou, pronto. Tem que ligar o seu som, Dom Lima Macedo. Enquanto Dom Lima Macedo liga o som, esse material a gente vai compartilhar, tá, pessoal? A gente vai, ao final do congresso, a gente vai compartilhar, inclusive, o texto da Anunciatura Apostólica, bem bacana aqui para todo mundo. Boa noite, Wanderson. Eu estou sem ouvir você, não sei se está me ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Então, quero dar boa noite a todos e a todas. Saudar o querido irmão e amigo Dom Manuel dos Reis, da Diocese de Nazaré. Eu substituí em 2 paróquias. E eu comecei a ficar com medo quando ele foi eleito bispo. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu vou seguir esse espaço tão bonito de Dom Manuel dos Reis? Fiquei com medo e com alegria também. Se for para seguir o espaço dele, eu vou seguida, com satisfação. Claro que o medo a gente sempre tem, a insegurança, a incerteza. Estar com o senhor já à noite aqui, para mim, é uma grande honra, uma grande alegria. Quero só dar o padre Cícero, né, Lenivaldo, por esse testemunho tão bonito que ele nos deu nesse momento, e parabenizar nosso amigo Wanderson por essa iniciativa, e todo o pessoal pela coordenação, e de fato está trabalhando, contribuindo para esse congresso tão significativo. Estamos aí nessa expectativa de vivenciar com alegria esse momento. Agradecer também a Bruno, porque ele está dando esse amparo, né, dessa participação conosco. Esse congresso acontece no tempo litúrgico do Advento, não por acaso. Deus quer dar um recado para nós nesse momento tão importante. E o Papa Bento XVI, no documento Sper Salve, a Esperança Salva, ele vai nos dizer que o Advento é tempo de esperança. Confiantes, afirmamos que a fé em Cristo nunca se limitou a olhar só para trás, nem só para o alto, mas olhar sempre também para a frente, porque o Senhor está sempre conosco. Hoje pela manhã, rezando a liturgia das horas, então encontrei esse belo texto de São Bernardo, um belo texto,
ele que foi um grande devoto da Virgem Maria, ele que conhece muito bem, conheceu muito bem a figura de Jesus Cristo, ele nos encanta com os seus discursos, as homilias, ele vai falar das 3 vindas do Senhor Jesus. Na primeira vinda, Jesus veio na fragilidade. Ele veio, então, na fraqueza da carne. Ele veio como nosso Redentor, a primeira vinda. Na segunda vinda, ele vai vir na sua glória, quando vai julgar os vivos e os mortos. Mas há uma terceira vinda que é intermediária. Essa que estamos vivendo nesse momento. Jesus que vem a nós, ao nosso coração, no nosso cotidiano. Ele quer se comunicar, ele quer chegar até nós. Ele vem, então, para ser consolo e repouso, e por que não dizer esperança? Então, Jesus Cristo, Jesus veio para nos trazer a salvação, a vida e a vida abundância. Porque, como diz Santo Irineu, a dor de Deus é a vida do homem, e a vida do homem é contemplar a Deus. Quando o padre Cícero falava da experiência dele, eu me lembrei de Dom Helder Câmara, que dizia nas suas belas frases: uma visita a um doente, a enfermo, é uma audiência particular com Jesus. Então, que esse encontro nos motive cada vez mais a termos audiências permanentes com Jesus. Naquele que está enfermo, na casa, no hospital, aquele que está carregando sua cruz, que possamos, como diz o Papa Francisco, tocar nas suas chagas, tocar nos seus desalentos, nas suas desesperanças, na sua falta de fé, nos seus medos, nas suas dúvidas. Quero parabenizar todos aqueles que, no nosso regional, homens e mulheres, dão a sua vida por essa pastoral. Os leigos, atuantes, conscientes, fiéis em Cristo, sacerdotes, diáconos. Parabenizar os operadores de saúde por tão grande dedicação, por esse encontro maravilhoso que está, de fato, contagiando tantas pessoas. Nós temos consciência que, nesse período da pandemia, muitas coisas travaram, a gente não conseguiu avançar. Porém, foi um momento também de contemplação, de reflexão do coração, e eu vejo o esforço de tanta gente que não se dispensou da sua missão. Esse tema que vai falar da pandemia, a esperança, em tempo de pandemia, ele vai nos ligar com a fé da fraternidade, de modo particular neste ano, que foi uma campanha da fraternidade profética. Se as outras foram, não é, Dom Manuel? Essa, de fato, foi muito grande, porque já nos colocou no caminho do bom samaritano. Está lá no Evangelho. Eu convido a todos nós, de São Lucas 10, 25 a 37, onde Jesus, e o texto vai comprovar, ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É o chamado de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, para cada um de nós. Mediante tantos sinais de morte na sociedade, é preciso que sejamos presença desse amor incondicional do nosso Deus. O amor que gera vida, que gera perdão, que gera humildade, que gera compromisso, da necessidade do ver, julgar e agir. Ele viu, ele teve suas entranhas tocadas. E esse bom samaritano, sabemos que era uma pessoa colocada de lado, marginalizada. Mas, diante do sacerdote da vida, foi aquele que teve essa atitude, a atitude da compaixão. Ele olhou não somente o externo, mas viu naquela pessoa um irmão. Ele poderia estender a mão. É uma coisa muito séria, muito profunda, a gente, então, trabalhar nessa perspectiva. Cuidar dos irmãos, cuidar de Jesus Cristo, cuidar do seu amor, do seu sinal do amor de Deus para com as pessoas. Esse cuidar. A composição desses 3 verbos apresenta a atitude de Jesus, o bom pastor. Não é possível nossos olhos não serem capazes de ver tantas ameaças,
a ameaça cotidiana, a queima das florestas, o desemprego, os casais separados. É uma coisa séria que nos desafia. Eu vejo sempre, eu gosto de uma frase que repito sempre, que o Evangelho, ele conforta, consola aqueles que estão satisfeitos na vida. Ele consola os que estão sofrendo, mas ele também questiona aqueles que estão numa situação de muita comodidade, na sua bolha. Aquele que está na sua segurança e se torna indiferente. Então, o senhor Marcos insistiu na questão de romper com a indiferença. O Papa Francisco está nos chamando a atenção para isso, para frente à globalização da indiferença, nós sejamos, então, apóstolos do engajamento, da possibilidade de incluir as pessoas, a fim de que elas tenham sua dignidade respeitada. Nós sabemos que a indiferença nos torna cegos. A indiferença nos distancia. Quando a parábola do samaritano nos coloca a pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus vai nos ensinar que é aquele que eu me disponho a me aproximar. Todo aquele que necessita da minha presença em sua vida. Às vezes é um casal que está em crise, às vezes é um jovem que já perdeu o sentido da sua vida, às vezes é um idoso que é maltratado pelos netos, pelos filhos, que é explorado. Eu lembro de uma vez, lá em Paudalho, do Manuel Sois Paróquia, depois minha, nós éramos colocados como pastor do povo de Deus, me chamaram para visitar uma senhora no interior. Ela sofria muito porque tinha um neto que sabia sua senha bancária, claro, que quem recebeu seu dinheiro, e ele, certo mês, tirou todo o seu dinheiro, ela não teve como comprar os seus remédios. Não podemos ser diferentes. Temos que acolher cada pessoa, acolher a pessoa na sua integridade, na sua inteligência, na sua vontade, no seu espírito, na sua decisão, no seu corpo, na sua fome de Deus. O salmista já diz: eu sou como terra árida, seca, pedindo chuva. Esse congresso, de fato, vai nos ajudar, vai nos atrair tanta chuva de bênção, chuva de graça, para que as subidas da Jerusalém cotidiana, nas nossas paróquias, dioceses, nas nossas famílias, nos hospitais, possamos nos identificar com as pessoas, nas suas alegrias, nas suas dificuldades, nos seus medos. Temos a atitude pedagógica de Jesus, de se aproximar, de se compadecer, de sentir com aquele irmão abandonado. E aqui, então, eu me proponho a refletir, retomar a mensagem da CNBB ao povo de Deus em tempo de pandemia. Tivemos uma reunião de toda a episcopado, imagine vocês, 200 bispos e mais tantos outros assessores, eram 297 pessoas praticamente, reunidas em todo o Brasil. No dia 25, aconteceu essa reunião, 25 de novembro. Isso daí saiu a decisão de se escrever uma mensagem ao povo de Deus. E, de fato, foi feito. Essa mensagem, muito bonita, eu vou aqui devagarinho lendo, comentando com vocês. E vai começar com a citação de Tiago 1:12. Feliz é aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida. E Deus prometeu aos que o amam. Amado povo de Deus, nós, bispos da Síria, unidos no encontro virtual para refletir sobre a tua presença e missão da igreja, queremos expressar nossa mensagem de esperança e proximidade. Eu recordo que o lema de Dom Arnes, Cardeal Arnes, arcebispo de São Paulo, era justamente de esperança em esperança. Quem sabe a história daquele homem conhece o sofrimento, sua luta pela redemocratização do Brasil, foi perseguido,
mas ele ia às cadeias, às prisões, denunciava a tortura nesse nosso país. Um profeta que se tornou para nós o baluarte da esperança, da luta pela vida, pela defesa da vida, do respeito ao próprio Deus. Eu quero um profundamente amante da palavra de Deus. E São Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, 13:13, atualmente permanecem 3 grandes dons: a fé, a esperança e o amor. Mas das 3, o amor, a caridade é a maior. Porém, sabemos que esse amor, a caridade, nos alimentam na esperança. Escuta alguém tentando falar comigo. Esse amor, essa caridade é que é justamente aquilo que nos alimenta na esperança, tendo a fé. A fé que nos envia o som. Eu acho que o seu som está dando algum problema, Edônio Macedo. Não sei se você está me ouvindo. Nos fortalece, nos envia em missão. Esse tempo de pandemia, de fato, nos fragilizou a todos. A saúde, a seguridade social, a questão do emprego, a educação, a vida familiar, a vida social e religiosa em geral. Muita gente ficou cobrando a missa. Muita gente ficou dizendo que a igreja tinha se afastado da dor do seu povo. Isso não é verdade. E nesse momento se redescobriu que era a igreja doméstica. Vocês sabem disso. Vocês fizeram testemunho disso. E ali se deveria ter crescido a consciência de que a palavra de Deus nos alimenta. E o Salmo 118, 119, ele é luz para os nossos passos, lâmpada para os nossos caminhos. É Jesus o mesmo que nos alimenta pela palavra e pelo pão. Muitas vezes, então, a gente pode até ver a Eucaristia como mágica. Isso é uma coisa condenada. A gente tem que ver a Eucaristia como manifestação amorosa de Deus. Não somente para os santos, para os justos, mas para os pecadores. Essa é a realidade da nossa fé. Jesus disse: eu não vim salvar quem está bom de saúde, está bem de saúde, mas devemos, então, cuidar daquele que está doente, está chagado. O Papa nos lembra que esse momento de tribulação, de incerteza, o medo, deve nos conscientizar dos nossos limites. A pandemia despertou isso, somos limitados. Esse momento deve fazer ressoar em nós o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações sociais, a organização da nossa sociedade, sobretudo o sentido da nossa existência. Como ele vai dizer na Fratelli Tutti, um documento maravilhoso, é uma joia, é, de fato, uma síntese daquilo que o Papa Francisco está nos apresentando. Estamos em tempo de muitos questionamentos. E cabe nos escutar o que o Espírito está dizendo à sua igreja, no Apocalipse 2:7, nesse contexto que vivemos. A aprovação tem, com certeza, favorecido a importantes aprendizados e oportunidades para a vivência e o anúncio do Evangelho. Às vezes a gente pensa a crise como o fim do mundo, mas eu aprendi que na palavra crise, se eu tiro o S, o que é que fica? Cria. Eu preciso criar. Eu preciso ver na crise um espaço de oportunidade para a gente repensar a vida e a existência e descobrir alternância, descobrir possibilidades, descobrir tantas belas coisas, sobretudo crescendo no amor, na caridade, na fé, na esperança. Por isso que queremos, enquanto bispo, agradecer, parabenizar, reconhecer o empenho das comunidades cristãs pela criatividade e manter a ação evangelizadora, pelas líderes sociais, promovendo a transmissão das missas, a oração litúrgica, a catequese, o aconselhamento aos fiéis. Quantas vezes os padres celebraram a missa?
os grupos de pastoral, pastoral da família, da juventude, primeira pastoral da saúde. Em muitos lugares vemos tantas experiências de transmissão, de encontro, de consolo, de orientação, de formação bíblica. Aqui na paróquia, não sei se você lembra, Cristo Redentor, se os jovens se organizaram, se despertaram para, vejam bem, fazer um telefonema para os idosos, cantar uma canção para eles, narrar histórias, ler, uma coisa bela, mas não só. Se disponibilizaram para fazer as suas feiras, ir à farmácia. Veja que maravilha. Então, experiência belíssima aconteceu nessas nossas dioceses. Por outro lado, a gente está vivendo o Congresso Eucarístico, o pão da palavra, o pão da caridade e o pão da missão estão sendo realizados, comunicados, partilhados. Eu louvo a Deus por esse momento. Assim como Jesus louvou o Pai por ter respondido àqueles sábios arrogantes, a sabedoria do reino revelou aos pequeninos, eu estou louvando também ao Pai por esse momento que estamos vivendo, doloroso, mas de grande aprendizado. Deverá, então, nos fazer sensíveis a actuar pela vida e pelo Brasil. Vocês sabem que a CNBB, no dia da saúde deste ano, 7 de março, com a Associação de Imprensa, com tantas entidades do Brasil, som muito ruim, tenho muita dificuldade de entender o que Dom Limacedo está falando. Pelo Brasil. Esse pacto agora tem um GT, um grupo de trabalho. E eu peço oração a vocês, porque eu fiquei nesse grupo de trabalho, somos 5 bispos, o presidente é Dom Guilherme, eu fiquei representando o Nordeste. Então, rezo para que a gente possa dar uma contribuição também nesse momento difícil, para resgatar atentamente os princípios éticos, né? A gente precisa retomar, encarar a vida como um dom de Deus, se preocupar, viver a espiritualidade do cuidado das pessoas. Que o Brasil possa oferecer uma política melhor, sem desvios, garantindo o bem comum, propondo uma educação humana e solidária, comprometidos na permanente construção da Você nos ouve, Dom Limacedo? Precisamos, como estamos vendo aí, trabalhar fortemente para barrar, conter essa onda de racismo que estamos vendo cada vez mais crescer. Caso que a gente comprou a televisão para noticiário, a onda de feminicídio, isso é doença, e também a pastoração deve estar atenta. Porque cada ato de violência cometido contra um ser humano é uma ferida na carne da humanidade. Cada morte violenta diminui-nos como pessoa. Fratelitude 227. Às vezes, nas pregações nas paróquias, eu coloco essa pergunta: qual é a diferença entre ser humano e ser humano? As pessoas dizem: oxe, o que é que o senhor está dizendo? Não é a mesma coisa? Eu insisto. Qual é a diferença entre ser humano e ser humano? Eu pergunto bem a vocês aqui agora. Tem diferença? E aí a gente vai chegando até lá e vai fazendo a diferença. Eu posso ser humano enquanto pessoa, logicamente falando, mas não tenho atitudes humanas. Às vezes eu não tenho atitudes humanas. E o Roberto Carlos já dizia, né? Eu gosto de ser civilizado como alguns animais. Tem gente que perdeu o senso de todo respeito aos animais. Daí, caríssimos amigos, irmãos e irmãs, o tempo da advento é tempo de renovar a nossa esperança. É preciso confiantes a afirmarmos que a fé em Cristo nunca se limitou, repito, a olhar só para trás e não só para o ano, mas olhou sempre também para frente. Cristo está conosco. A esperança, na Bíblia, fala alguma coisa? Certamente, não é?
A gente citou aqui a primeira carta aos Coríntios, 13:13. Se formos olhar no Antigo Testamento, não parece exagerar para afirmar que todo o Antigo Testamento respira uma atmosfera de esperança. É isso que eu constatei na leitura do dicionário bíblico. É interessante perceber que o Antigo Testamento respira essa atmosfera de esperança. E a palavra esperança não é que ela tenha muito claramente no Antigo Testamento, mas ela é a junção de duas palavras que vai nos colocar diante dessa compreensão. Kauá, que quer dizer esperar, é o verbo, e batá, confiar ou ter confiança. Como conceito religioso, a esperança repousava inteiramente em Javé. Jeremias vai dizer em 14:8, Javé é a esperança de Israel. Ele é também a esperança do indivíduo israelita. O Salmo 71:5 vai nos narrar isso. Aquele que espera no homem é maldito. Vai dizer essa escritura, imagina. Meu pai dizia, meu filho, infeliz o homem que confia no outro. Dizia, papai, a gente tem que confiar nas pessoas. Mas, de fato, às vezes, a experiência é difícil. Mas devemos sempre confiar, né? Às vezes, com cuidado nas pessoas. Mas temos que dar um voto de confiança, até que ela prova o contrário. Deve-se esperar em Javé, mesmo quando ele esconde a sua face. Isaías 8:17. E é quando parece retirar seu favor, quando a esperança é retardada. Aí que a gente deve estar presente. E como Deus está popular, quando se fecham as portas, Deus sabe uma. Ele parece que está escondido, como parecia escondido está na morte do seu filho na cruz, mas ele estava presente. E Mel Gibson, naquele seu livro da Paixão, ele vai colocar uma lágrima, como que descendo do céu, para dizer, olha aqui o pai que estava com seu filho, sofrendo, mas feliz porque ele estava sendo fiel, até o fim, cumprindo a sua missão. Devemos esperar em Javé. O Pentateuco vai nos dizer que a esperança de um grande povo prometido aos patriarcas e vai nos colocar na esperança da posse da terra. Essa posse da terra aconteceu com Moisés. Em meio a tantas brigas com os assírios, com os babilônios, Deus alimentava o seu povo por meio dos seus profetas, alimentava a sua esperança por meio dos profetas. Basta ver a catástrofe naquele tempo de Israel com os assírios. Na catástrofe, Deus prova que há uma porta de esperança. Para vocês, que testemunho do céu. Ele faz por amor, porque ama seu povo. Esse amor é infalível. Esse amor não volta atrás. Os profetas muitas vezes diferem dessa compreensão de esperança, de nova aliança, mas eles constatam isso. Deus renova continuamente a esperança, a aliança com o seu povo. Agora, às vezes, essa esperança é vista como uma regeneração pessoal, interior, escrita no coração de cada pessoa, mas também ela é mostrada como uma reparação do povo de Deus, que se converte a Ele. Diante da morte iminente, muita etapa da Bíblia vai apresentar como uma falta de esperança. Não se tinha, porque quando eu morria, era o momento daquela história do povo de Deus, quando morria, a esperança morreria com ele. Jó, ele tinha esperança em Deus, que Deus era fiel. Por isso, não aceitava a intervenção daqueles 3 amigos que vão dizer, você está sofrendo porque você pecou. Então, dizer, eu não pequei. Ele tinha esperança de se escapar daquela doença fatal. Ele espera. Ele sabe quem colocou a sua esperança. No Novo Testamento, vamos ver a esperança, a palavra
eupis, uma expectativa, esperar. Refere-se ao bem da esperança. Refere-se àquele sentimento e àquela confiança total. Quando Paulo foi aprisionado, ele se colocou um prisioneiro no lugar do seu povo, mas ele sabia que podia contar com Deus. Quando Pedro e João estavam presos, Deus enviou seu anjo e libertou. Eles eram alimentados pela esperança. Conhecia que o pai Abraão tinha alimentado a esperança. Ele tem que esperar contra toda e qualquer expectativa. Vamos ver isso em Romanos 8, 24, em Hebreus 3, 6. Daí, com a fé e a caridade, ela se torna as três belezas da nossa alegria como cristão. Aquele tripé fundamental, as virtudes no lugares. Esse tempo de pandemia nos reanime na presença de Deus e nos faça crescer na esperança, porque ela mantém a chama daquelas luzes prudentes acesa. Um pouco de partilho com você dessas palavras e para a gente ver como de fato vai se encaminhar. Não sei se deu para entender, para ouvir direitinho, para acompanhar. Tá nos ouvindo ou não, Dona Macedo? O senhor não nos ouve, não, é isso? O senhor nos ouve? Eu estou com dificuldade de ouvir vocês. Um problema aqui no meu celular. Certo. Então, vocês Ainda... para frente, eu estou rezando aqui. Espero que pelo menos tenham me ouvido. Sim, ouvimos. Ainda tem 5 minutos, uns 7 minutos. Se eu quiser reiniciar enquanto alguém faz alguma pergunta aqui ou quer fazer alguma colocação... Mas o Manuel está aí, qualquer coisa ele pode responder. Ah, tá bom, entendi. Bom, ele não está ouvindo aí, né, pessoal? O Padre Renato já tá na nossa sala e a gente vai terminar agora, mas se alguém quiser fazer alguma reflexão sobre esse momento, ainda temos 5 minutos antes do intervalo, que a gente vai ter de mais 5 minutos. A gente vai parar a gravação, né, para poder voltar a gravar um novo vídeo, que a gente vai separar as gravações aqui com o Padre Renato Prado, que é do Rio de Janeiro, já está aqui na sala para falar sobre a pastoral da saúde aqui em tempos de pandemia também. Se alguém quiser falar, fala agora, ou cálice até a próxima palestra. Ele está com dificuldade de ouvir, a gente vai orientar todos os palestrantes e até vocês também, como dica, usar microfone, que fica melhor, né? Tem menos eco, tal, não pegar eco de ventilador. Aí, mas tudo bem. Assim, vamos aplaudir então Dom Macedo, fazer assim. Para ele. Espero que tenha ajudado. Foi uma palavra de conforto e esperança. Obrigado. Fazer coraçãozinho também pode para bispo, eu não sei se pode para bispo. Como é? Arielle Rodrigues. Eu ia fazer um coraçãozinho, mas não sei se pode, assim, ó, coraçãozinho. A gente gostou muito. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou pedir para o Bruno parar a gravação. Como aqui é Pastoral da Saúde, segundo